Olá, gente querida! Eu estou viajando para Maceió, saindo de Aracaju e parei aqui às margens do Rio São Francisco para falar para você um pouquinho sobre esse tema que nós estamos desenvolvendo durante todas essas 2 semanas próximas, que é sobre igreja, seu significado, sua implicação. E eu queria hoje poder falar de um texto que é um texto clássico da implantação, quando Jesus implantou a sua igreja aqui na terra, de Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, que diz assim: também eu lhe digo que você é Pedro. Jesus estava falando com Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves dos reinos dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Esse texto é um texto que nos mostra o momento onde Jesus usa a palavra igreja, e diz: eu estou estabelecendo a minha igreja. Igreja no grego é a palavra eclésia. E nós precisamos saber o que estava na mente de Jesus quando ele pensou em relação a estabelecer o seu povo e chamar o seu povo de eclésia, de igreja. Eclésia era uma ideia romana, de conquista, porque quando os romanos conquistavam, eles separavam um grupo dos cidadãos romanos, gente comum, aproximadamente 300 pessoas, e enviavam para a terra que eles conquistavam, E eles tinham essa missão especial entre os povos conquistados de implantar a cultura romana, de estabelecer ali, uma representação da cultura do povo romano no meio daquele povo que era conquistado. Era muito fácil para os romanos conquistar os povos através do seu poderoso exército, era um exército muito poderoso. O difícil era conquistar o coração das pessoas, e isso daí era uma tarefa que exigia uma estratégia muito mais inteligente, que não fosse pela força militar. Então ele pegava essas 300 pessoas, que era gente comum, e enviava. Então a palavra eclésia significa, chamados para fora do Império Romano, no sentido da capital onde eles viviam, para irem lá para os povos que os romanos conquistavam, a fim de plantar ali a cultura, os princípios, os valores. Essa estratégia romana da eclésia era o segundo nível de conquista. Primeiro eles conquistavam militarmente, depois conquistavam o coração, conquistava a cultura, conquistava a terra. Então eram pessoas convocadas, eram pessoas chamadas. Essa era a ideia que estava em Jesus quando ele falou, sobre o estabelecimento da sua igreja. Ele não estava falando aí, de um templo, ele não estava falando aí de uma reunião religiosa, de um culto, não. Ele estava falando que ele queria essa mesma ideia, que o seu povo, Pedro e todos os seus discípulos, funcionassem como essa eclésia, pessoas do reino de Deus, enviado às culturas para transformar aquelas culturas com os princípios, valores do reino de Deus, E essas pessoas funcionariam ali como agentes do seu reino para conquistar o coração, o coração de outras pessoas, e a fim de fazê-las desejarem também serem cidadãos, desse novo reino, nesse caso em Jesus, cidadãos, do reino de Deus, do reino do Senhor. Quando Jesus teve essa conversa com Pedro e os discípulos, ele estava na cidade de Cesareia de Filipe. Alguns historiadores dizem que nesse momento Jesus estava lá diante de um monte onde havia
várias estátuas de imperadores e seus ministros, né? E a questão dos ministros que auxiliam o imperador era também chamada de eclésia, porque eles também eram tirados para fora, eram enviados, eram convocados para ir para esse novo povo alcançado ou conquistado, né? E foi diante dessas estátuas, desses imperadores, desses ministros que representavam a eclésia, que Jesus disse a Pedro: olha, eu vou estabelecer a minha eclésia, o meu povo que vai conquistar, que vai governar, que vai mudar culturas, que vai estabelecer novos valores, né? E quando Roma chamava esses 300, né, de uma população, era um povo comum, que era enviado a esses novos países, eles tinham, né, o objetivo de formar uma colônia que era uma colônia já diferenciada, porque eles eram bancados pelo Império e chegavam ali para influenciar a cultura, a música, a culinária, a arquitetura, né, os princípios, os valores, né, para que o povo pudesse se tornar como os romanos. Esse era o grande objetivo da eclésia, né? Então eram enviados governadores, ministros, cobradores de impostos e também esse povo comum que estava ali no meio dos outros para, né, conquistar o coração, porque o exército não conseguia fazer isso, era odiado, os cobradores eram odiados, né, os governadores, né, que julgavam as causas deles, funcionavam como juízes, também não era bem aceito. Então esse povo que estava infiltrado no meio das pessoas tinha esse trabalho, né, de conquistar o coração. E quando a palavra eclésia foi traduzida, né, para o português, para as Bíblias, né, ela não tinha também essa questão paroquial de ser um templo, a igreja como nós entendemos hoje, né, de ser um local de culto, mas inicialmente ela tinha essa ideia de ser uma assembleia formada, né, por esses cidadãos pertencentes ao reino de Deus, com o objetivo de deliberar sobre assuntos sociais, políticos, religiosos e tudo que se dizia a respeito às questões do reino de Deus. Então, essa foi a ideia de sair para um lugar novo, sair, né, espalhados, né, convocados, chamados para fora, convocados para fora, para no meio do povo conquistar o coração deles, mudar a cultura, mudar a arquitetura, mudar a música, mudar a comunicação, levar uma nova língua, levar novos costumes, novos valores, né? Então, hoje a gente mudou isso, esse conceito parece que foi invertido, porque ao invés da igreja hoje ser entendida como local, né, como pessoas que saem para influenciar outras pessoas, outras culturas e gente que ainda não é cidadão do reino, parece que a coisa inverteu e igreja hoje é entendida, olha como o diabo faz, como você sair de lá, né? E lá fora da igreja, fora do templo, você não influencia, você não transforma, você não impacta, você não governa, você não determina absolutamente nada, mas quando você vai para o templo, então, ao invés de sair para fora, vem para dentro e aqui você adora, aqui você pula, aqui você é intenso, aqui você mergulha. Quando você sai para lá, parece que o reino de Deus ficou ali, na igreja, como a cultura, a nossa cultura entende hoje, e a gente perdeu a essência daquilo que Jesus quis dizer quando chamou a sua igreja de eclésia, de igreja, que é sair para fora, né? Hoje poucos são os cristãos que influenciam no seu trabalho, que muda a cultura no trabalho, que muda a cultura na escola, que muda a cultura entre os vizinhos, que muda a cultura, né, entre as pessoas, os amigos dele. Pelo contrário, né, nós vemos hoje uma igreja oprimida por uma cultura do mundo, né, e corre para a igreja para que a igreja seja refúgio, respire, adore, celebre. Tem pessoas que, quando é descoberto que é cristão no meio do trabalho, tu é crente, tu é, né? Porque lá fora onde deveríamos influenciar, mudar, transformar,
né, legislar, trazer a justiça de Deus, né, o coração de Deus, o amor de Deus, exercer esse domínio dessa cultura do céu na vida das pessoas, trazendo esperança, mudando a realidade, enchendo as pessoas de paz, trazendo essa influência poderosa que é o reino de Deus. Não, eles lá não conseguem influenciar, eles lá não conseguem exercer esse domínio. Então Jesus está dizendo a Pedro, olha, as portas do inferno, eu estou estabelecendo uma igreja onde as portas do inferno não prevalecerão. Então quando você está lá fora, no mundo, onde, sabe, é o domínio do diabo, porque ele é o príncipe desse mundo, é lá fora, né, que você tem que exercer esse domínio, que você tem que subjugar as trevas, que você tem que subjugar os conceitos que o mundo entende como certo e estabelecer os novos conceitos. Mas tem gente que tem medo, e a Bíblia está dizendo, olha, a minha igreja, ela exerce domínio, porque, sabe, as portas do inferno, ela vai lá, né, e derruba essas portas, e saqueia pessoas, e alcança novos territórios com essa cultura de Deus, né? E ele diz, olha, o que você ligar aí será ligado nos céus. E o que você desligar aqui na terra, olha só a autoridade que Jesus revestiu esse povo que sai para fora para estabelecer naquele lugar uma conquista do céu, conquistar o coração das pessoas com princípios e valores, com culturas que são uma cultura que vem do alto. Quando a gente faz isso, quando a gente é igreja de fato, a gente tem essa autoridade de estabelecer, de ligar, de desligar, de dominar, de subjugar o diabo, de desfazer as obras das trevas, de estabelecer naquele lugar um novo ambiente, uma nova cultura, um novo tipo de música, um novo tipo de arte, um novo tipo de comunicação, um novo tipo de justiça, né? Um novo tipo de paz, sabe? Mas que eu gosto mesmo, entendendo que é a igreja, é essa estratégia romana sutil, né? De ter uma segunda investida. Eles investiam militarmente e depois iam investir com esse grupo de pessoas, o coração das pessoas, que era um trabalho mais difícil, mais demorado, envolvia relacionamento, envolvia, sabe, a questão do romano estar infiltrado no meio do povo, conhecer o povo e estabelecer ali, pela sua força, né, pela sua representatividade, uma nova cultura. E em pouco tempo, as culturas dos povos conquistados pelos romanos desaparecia, e a cultura do Império Romano era estabelecido ali naquele lugar, os seus deuses, a sua forma, né, de comer, a sua arquitetura, as suas festas. Nós, queridos, precisamos primeiro entender que igreja não é nada disso que dizem pra gente, né? Igreja, na mente de Cristo, quando ele chamou a igreja, ele estava chamando você para ir lá para fora, não para vir para dentro de quatro paredes e simplesmente ficar ali fechado e cultuar. Não, ele estava chamando você para ir lá para fora, no meio dos seus amigos, no meio do pessoal que trabalha com você, no meio do pessoal que estuda com você, e ali estabelecer uma nova cultura, e ali estabelecer os valores desse reino. Se você faz isso, você está sendo verdadeiramente igreja do Senhor. E é isso que ele chama. Tem muita gente que diz, eu sou igreja, não preciso, né, a igreja sou eu, agora não preciso me reunir. Precisa reunir, porque a igreja também tem esse sentido de assembleia, onde as pessoas, né, todos os cidadãos desse reino se reúnem, não só para cultuar. E você está certo, não é só para cultuar, não é só para adorar, mas decidir como vai mudar, né, os valores sociais, decidir como vai mudar a cultura que pesa sobre os lugares onde a gente está estabelecido para conquistar, né? Vai influar a forma da justiça de Deus, estabelecer isso naquele lugar, estabelecer, né, os relacionamentos à base de amor verdadeiro, de amor sincero, de uma vida santa, e poder influenciar isso, e poder impactar pessoas com isso, e poder mudar a estrutura e a cultura do lugar, e poder trazer um ambiente do céu para esse lugar. Se nós fazemos isso, nós estamos sendo verdadeiramente igreja. Igreja não é templo, igreja não é reunião, igreja não é culto. Igreja é quando nós, um grupo de pessoas, saímos para o meio
né, das outras pessoas desse mundo. E nesse lugar, né, no nosso lugar de convívio, onde a gente habita, a gente poder influenciar, exercer domínio, legislação e influência sobre as obras da terra e transformá-las, transformar os lugares, transformar as realidades, né, com a cultura do céu. Então eu convido você para ser igreja, convido você para sair para fora, eu convido você para influenciar todos os lugares onde você está estabelecido hoje e poder depois reunir com todos nós para discutirmos como conquistar essa terra. Igreja, sabe, é um povo que saiu para conquistar, não com armas militares, mas com o coração, com o relacionamento, com a vida que é referência, com valores novos, com princípios novos, com a cultura nova vinda do céu para transformar as pessoas. Seja igreja de Cristo, seja eclésia, seja convocado, seja chamado para fora para influenciar. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Se prepare, você vai aprender muito durante essa semana. Tenha um excelente dia e que o Senhor te abençoe e te faça viver essa realidade. Que isso seja entendido aqui e depois no seu coração, para que você viva essa realidade, que você não corra para o tempo para sentir igreja, mas que você corra, né, para a realidade que você vive, na sua vizinhança, com seus amigos, no seu trabalho, na sua escola, e saiba que ali você tem um papel, você tem, sabe, você é um ministro de Deus, você é um representante do reino naquele lugar para mudar a forma como eles vivem, como eles pensam, como eles se relacionam, como eles determinam o que é justiça e o que não é. Esse é o seu maior papel, porque você também é igreja. Que Deus te abençoe.